Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Apresentação, Eliel Almeida. Opa, sou eu. Boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias no ar, o nosso Arena CBN, edição de número 2, nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2022. Cá estamos, 2023. Tô meio perdido, estou atemporal. É que eu vejo aqui no monitor do estúdio da CBN, não, o estúdio CBN foi há pouco, Carlão, calma. Agora é o Arena. Mas eu vejo aqui no estúdio da CBN, no monitor, pênalti pro Al Hilal. 3 minutos de jogo, pênalti pro Al Hilal, e não deu nem tempo do Fábio Scheib trazer a escalação do Al Hilal aqui no nosso Arena. É o 17 que vai bater ali, ó. Quem que é o 17? Maréia, já tive um carro desse, hein? Trocou. Já tive um carro Ainda bem desse. que trocou o Maréia, porque não vai ser mais ele. Vou falar a verdade, seu Maréia, eu já tive esse carro, é ruim, turbo, hein? Né? Não, era ruim. Meu Deus do céu. Eu tive duas alegrias. Uma quando comprei, outra quando vendi. Brincadeira, nunca tive, não. Vai lá, o Carlão de Freitas, narra Vamos pra lá, gente aí. quem vai bater o pênalti primeiro, camisa 29? Rashid Rajuj. Salem Aldazari. Aldazari. Vai, Carlão. Carlão. Santos na bola, Aldazari, pé na direita, bateu! Gol! É nosso? Gol do Al Hilal 1-0. É zebra. Zebra, né? Te cuida aí, Carlos Cabela. Zebra, né? Que isso, que narração é essa, hein? Eu sempre fui um narrador de botão. Não, o Eduardo. Bom, gente, o Arena, esse programa totalmente diferente, a nossa resenha de todas as tardes, está no ar pra gente falar bastante de esportes. 1-0 pro Al Hilal pra cima do Flamengo, semifinal do Mundial de Clubes. Boa tarde, Carlão de Freitas. Boa tarde, Eliel. Boa tarde ao ouvinte CBN. Boa tarde, Lupe. Boa tarde aos meus parceiros que estão online, Heitor Esmeriz. Estou vendo o Dieguinho ou o Heitorzinho? Heitor, né? É o Heitor. Heitor, o maior camisa 10 da imprensa. O Heitor já derrubou Fábio o Diego. Scheib e a torcida do Flamengo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Antônio Lupe. Tudo bem, Léo? Boa tarde. Um abraço a você, ao Carlão, ao Heitor, ao Fábio Scheib e à imensa torcida do Flamengo. Boa tarde pra você, meu caro Fábio Scheib. Tudo bem, Fábio? Fala, Eliel, tudo bem? Um grande prazer estar com você nesse novo programa tão dinâmico. É isso aí, Fábio. É tão dinâmico que o Fábio Scheib se confundiu ontem. Não chegou hoje, tá ótimo. Boa tarde, Heitor Esmeriz. Tudo bem, Heitor? Vamos dar um pulinho lá na redação do Globo Esporte. Tudo certo, meu caro? E aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui de novo. Um abraço para todos os participantes aí. E para manter o que eles falaram, um abraço para a torcida do Flamengo também, né? Que é isso? Calma, gente, calma. Vitor Pereira tá ali, pensativo. Ele tá com o microfone? Ele vai... Não, é o... Sabe do capuz aqui? Ah, o cordão tá, do capuz? É. Isso, é aquele cordãozinho do capuz, viu, Lupe? O Lupe achou que o cara tava com o microfone. Acho que nem pode mais, né? Só o auxiliar técnico. Auxiliar pode. O auxiliar pode estar com rádio, com tudo mais. Ô, Fábio Scheib, o Al Hilal tá escalado? Tá definido? Tá escalado e já tá ganhando, né, Eliel? E esse time do Al Hilal tem 12 jogadores que fizeram parte do elenco da Arábia Saudita na Copa do Mundo, que inclusive fez aquela zebra contra a Argentina, ganhando de 2-1 de virada. Vamos lá, o goleiro é o Al Mayoff, lateral direito Abid Mulad, zagueiro Jang Rinson, outro zagueiro é o Al Bolai, e o lateral esquerdo Khalifa Al-Dassari. Khalifa é bom. Meio campo tem o Cuejar é fácil. do Flamengo. Esse é fácil. Carrillo também no meio campo. Fácil E também. Salem Al-Dassari, que marcou o gol de pênalti. Isso. Aí não, ó. Peraí, presta atenção na pronúncia. Fala de novo que marcou o gol de pênalti, por favor, ô Fábio. É o Salem Al-Dassari. Você vê que é uma pronúncia de um povo que ficava mais ao primo, norte. É primo.
mais ao norte ali da Arábia, que não teve muito contato com o idioma. Como que é? Salem Al-Dassari. O outro. É primo meu esse, viu? Salem Al-Dassari. Na frente tem o Vieto, o Marega, que você mais conhecido como Maréia também, e o Igalo. Igalo. E no banco de reservas tem o Michael. Michael é ex-Flamengo, hein? Sim. Que disse que quer voltar ao Brasil para o Flamengo. Enfim, os times estão apresentados, tanto do Arena quanto do Al Hilal. O Flamengo é aquele começando com o Santos, terminando no Gabigol, que todo mundo já sabe, por aí vai. O Flamengo não tem nenhum nome difícil pra gente pôr no ar aqui. Lembrando que você é sempre convidado a participar do nosso Arena CBN, faça isso através do nosso WhatsApp, utilize o código de área 19, porque estamos no interior de São Paulo, 19991869070. 991869070. Você pode fazer isso também através do YouTube, porque além de ouvir, você também pode nos ver. youtube.com/CBN Campinas. Por lá você tem imagem destes mal acabados e com certeza interage também pelo WhatsApp. Falou mal acabado, Daniel Traíra colocou o loop na tela. Foi sacanagem. Mas desde hoje cedo que eu cheguei aqui na redação e toda vez eu venho pegar a água que fica em frente à porta de vidro, onde os operadores ficam, e Daniel também. E eu mandei um beijo. Ele não aceitou, simplesmente. Ele falou assim pro Valmir, é pra você. Eu falei, não. É pra você, França. E desde manhã ele tá pegando no meu pé. Desabafa, Lupe. Eu acho que é pessoal. Mas mesmo assim, eu gosto muito dele. Tá bom. Você tem algum desabafo a fazer também, Carlão? Um gesto tão nobre, tão gentil do nosso Lupe, e o Daniel responde assim, dessa maneira tão agressiva, né, Lupe? Grosso. Grosso. Algum desabafo a fazer também, Fábio Scheib, ou não? O Daniel sempre é um cara super Não, suave, pode ser de qualquer tranquilo. Não precisa ser em relação ao Daniel, Desabafo que hoje na academia eu não consegui fazer os pesos suficientes, viu? Tava meio devagar hoje lá, viu, Léo? Não comi bem no almoço. Algum desabafo aí, Heitor? Não, só prestar minha solidariedade a Antônio Lupe apenas. Tá bom, então no fim do programa, Lupe, quando colocar a imagem de Antônio Lupe, ô Daniel, coloca um coraçãozinho. O que eu falei? Você ficou do Fábio Scheib na academia, né? Não, porque eu achei engraçado, cara. E é um drama. Desabafo. É um drama pra um cara maromba igual o Fábio Scheib não conseguir levantar a quantidade de peso da série. Eu imagino. Vamos falar muito de futebol também. Novela não, novela foi ontem. Os ouvintes lançaram por que a gente não fala dos filmes que marcaram época. Porque são muitos, né? Imagina se ele está 1 milhão de tem filmes. bastante, nossa, um monte. Melhor não, mas vamos falar de futebol, de muita coisa. Rapidinho, Lupe, tem destaque no Guarani na Ponte também? Destaque do Guarani, que amanhã é um dia super importante, né? Além do Guarani ter uma decisão contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, acontece aí o julgamento da medida inominada, né? Do processo do Guarani, que entrou no STJD e também no TJD do Estado de São Paulo, reivindicando a sua vaga na Copa do Brasil 2023. Então amanhã o STJD vai aí colocar em votação, discutir essa possibilidade. E tem um detalhe, que à tarde tem o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. E na Ponte Preta, hoje o último treino, amanhã a Macaca vai em busca de reencontrar o caminho das vitórias, né? Já que são 2 jogos sem vencer na Série A2 do Campeonato Paulista, Léo. Fechou. A gente vai falar também de Ponte e Guarani. Pro ouvinte que tá ligando agora, nós estamos com um pouco mais de 10 minutos de jogo. O Al Hilal vai vencendo o Flamengo pelo placar de 1-0. Semifinais do Campeonato Mundial de Clubes sendo realizado no Marrocos, hein? Grande torneio. O Eduardo Rodrigues, com o auxílio do Daniel França. Dá o play aí, começamos mais um Arena. Arena CBN. Cuidar da sua saúde nos inspira. Pronto atendimento otorrinolaringologia do Hospital PUC Campinas. O lugar certo para você receber os melhores cuidados para a sua garganta, ouvido e nariz. Uma equipe de médicos especialistas pronta para tratar com precisão os sentidos essenciais das pessoas. Atendemos todos os dias, das 8 às 17 horas. Hospital PUC Campinas. Diretora técnica doutora Rita Ishida, CRM 67349.
O beach tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios em lugares seguros. Não trafegue em áreas de inundação. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros. Não coloque sua vida em risco. Iniciativa CBN Campinas. A Garden Pisos quer deixar seu ambiente limpo e confortável, pagando só um pouquinho por mês. Na compra de pisos laminados ou vinílicos, junto com qualquer modelo de sofá, parcelamos em 18 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. Acesse gardenpisos.com.br ou chame em nosso WhatsApp 19 99155 0765. 19 99155 0765. Garden Pisos. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a pós-graduação pode fazer a diferença para quem quer uma carreira de sucesso. A Escola de Pós-Graduação Facamp é reconhecida pelas grandes empresas, com cursos que atendem todas as exigências do mercado. Se você quer um upgrade em sua vida profissional, você quer Pós-Facamp. As inscrições estão abertas. pós.facamp.com.br. Na CBN Campinas, você acompanha a trajetória do vôlei Renata em busca do título inédito na Superliga Masculina de Vôlei. Sempre com jogos ao vivo nos 99.1 FM e youtube.com/esportecbn Campinas. Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. São 4 horas e 15 minutos de volta com o Arena CBN. Teve cartão amarelo pro Gerson ali. O árbitro entendeu que foi simulação, hein? Simulação ali no lance de ataque do Flamengo. O Flamengo continua perdendo, gente. 1-0 pro Al Hilal. Gol de pênalti marcado aos 3 minutos do primeiro tempo. E esse resultado aumenta 0,5 graus a febre da sogra do Vitor Pereira. Ela agora deixa de estar em estado febril para febre. Agora é febre. Agora tá com 37,5. 37,5 é febre, né, Heitor? Você que manja disso. É febre. É febre, né? Já dá pra entrar com antitérmico já. Meu Deus do céu. Ô, gente, a gente começou o programa falando aqui das chateações internas e a chateação do ouvinte, hein? Tá chateado com o que hoje? Manda aí pra gente. O que te deixou mal hoje? Situação no trânsito e por aí vai? 991869070, coloca o 19 antes. O ouvinte tá mandando mensagem pra gente com um trocadilho em relação ao nome do Al Hilal. Nós não vamos cair nisso, né, gente? Calma. Toma cuidado, né? Agora eu não sei o dia de amanhã, né? Ninguém vai falar aqui Opa! Calma. Obrigado, Carlão. Você é o cara. Nunca duvidei do seu potencial. Tenho gravado aqui o Carlão narrando. Que é o Cris, né? É o Cristiano. Seu fã, Carlão. O jogo não acabou, Cris. O Flamengo vai virar. O Derivaldo quer que fala do Verdão. O Verdão não tá disputando. Hoje é dia de competições mundiais. Isso. E aí, eu acho que segundo que passou pra gente Antônio Lupe, não dá pra gente utilizar o Palmeiras em dia de torneio mundial. Não, negativo. Não dá pra usar o nome do Palmeiras. O Palmeiras é campeão mundial. 1951, a FIFA reconhece o título mundial do Palmeiras. Assim como o pessoal lá em Pernambuco hoje comemora o título do Sport de 87. Exato. Hoje o Sport comemora o título de 87, que é uma grande polêmica envolvendo o próprio Flamengo, que vai perdendo para o Al Hilal. Maurício de Campinas. Maurício, eu mostrei essa narração ontem pro pessoal aqui, muito boa, viu? Muito boa mesmo. Essa que você compartilhou com a gente aqui, o cara narrando o gol do Corinthians.
O outro ouvinte, Carlão, mandando mensagem. Heitor, ó, Carlão, ó. Não deixe pra depois, estamos curtindo o programa número 2. Tá rimando tudo. Boa. Carlão, filho do meu amigo João. Heitor, meu irmão, com talento e muito amor. Neste momento, larguei a loira e a morena só pra curtir o Arena. Que Fez isso? uma escolha péssima. Quem que é esse rimador? Jaime em Ubatuba. Pô, bacana. Poeta. Eu não trocaria, não, hein? Boa tarde, sou corintiano e estou muito chateado com a derrota do VP. Eu imagino o tamanho da chateação. Eu Mas também calma, imagino, 17 do primeiro tempo. O ouvinte tá mandando aqui, estou indo no RH por conta de um tecladinho que soltaram aqui no Arena. Qual foi o tecladinho que soltaram? Tecladinho? Que você tava falando aí, você lembrando da sua restrição a questões mundiais envolvendo o Palmeiras. Eita, melhor não entrar nessa bola dividida, não. Porque da mesma maneira que o Corinthians é campeão mundial em 2000, o Palmeiras é em 51, né, Carlão? Ah, você falou. Quer colocar eu numa fria? Olha, eu tenho um baita respeito pelo Palmeiras, é o grande time do momento, campeão de tudo, mas no meu modo de entender, ele não é campeão mundial. Tem possibilidades de conquistar, mas não é campeão mundial. No seu modo de entender, Lupe. Meu modo de entender, o Palmeiras é campeão mundial. Eu discordo do Carlos. Do Carlos. Nossa. Falou com a certa. Só minha mãe falava Carlos, era quando chegava o boletim escolar. É o Frederico e Kiko aqui. Heitor Esmeriz, é campeão mundial ou não, Palmeiras? Eu vou acompanhar o Carlão nessa, viu? Fico com o Carlos de Freitas. Agora com certeza ele vai com todo acompanhar o Lupe. respeito ao Palmeiras. Tem grandes chances de buscar um título mundial nos próximos anos com o trabalho do Abel Ferreira, mas eu considero que nesse momento ainda não tem mundial. E aí, meu caro Fábio Scheibe? Foi uma grande conquista em 51, mas a lista de campeões mundiais começa em 1960, realmente, né? Então o Palmeiras, para parar com essa história, tem que ganhar logo esse formato, né? Porque... não sei. Mas na verdade, acho que o Fabião deve concordar. Isso começou... A zoeira era com o Corinthians, né? Que não tinha Libertadores. O Santos tinha 2... O São Paulo tinha 2 ou 3, né? Quando o Corinthians... 2 ou 3. E o Palmeiras tinha de 99. Então o Corinthians não tinha. Aí o Corinthians conquistou a Libertadores. Aí começou a zoeira, porque o Corinthians conquistou em 2012, depois foi o Mundial, né? Lá contra o Chelsea. Ele já tinha o Mundial de Clubes, mesmo assim ainda era zoado o corintiano. Mas naquele jogo lindo. Aí depois ganhou a Libertadores e ganhou do Chelsea, foi confirmado realmente o Mundial. Foi no ano que o Palmeiras caiu, né, cara? 2012 foi 2012. Aliás, foi o último clube brasileiro aqui, sul-americano, a conquistar o título mundial de clubes. O Palmeiras fez o gol do Betinho na Copa do Brasil, foi campeão da Copa do Brasil e caiu no mesmo ano. Marcos Assunção bateu a falta e Betinho fez o gol. Se não me engano, foi o ano que o Filipão comandou, ele não foi rebaixado, aí... Gol! Opa! Pedro, hein? Gol nosso, hein? Pedro, hein? Olha só... Cara, esse cara é matador, gente. Como que o Tite não colocava esse cara? Eu tenho sérias restrições ao senhor Adenor Bach, cara. Sinceramente, não, agora eu vou fazer um desabafo aqui, porque nós vamos passar mais 4 anos esperando uma Copa do Mundo, graças ao senhor Adenor Bach, que pensou que a seleção brasileira fosse terra de amigos dele. Porque não entra na minha cabeça até agora a convocação de Daniel Alves e a não convocação de um monte de gente. Sim. Como que esse Pedro não era titular naquela seleção? Tudo bem, tem o Richarlison, mas o Flamengo tá dando mostras de que dá pra jogar com 2 9s. Sei lá, gente. Eu vejo Mateuzinho se recuperando, cometeu o pênalti e deu assistência. E o Rafinha tentando fazer gol, colocar a bola debaixo da barriga pra falar que ia ser pai. Que isso, gente. Aí o Daniel Alves tá aí, o que aconteceu, enfim. Não vou falar mais também. Parei. Muita dancinha, né? Muito TikTok e pouco futebol. Nada contra o aplicativo, que o Heitor, inclusive, tem um dos canais mais movimentados que existem naquele aplicativo lá com as dancinhas dele, mas... Não, enfim, deixa pra lá. Só pra terminar o Palmeiras, porque esse é o gol do só Flamengo. Pra dizer pro ouvinte, uau, né? 1-1. Agora o Flamengo... E só dá Flamengo, e o meu palpite continua em pé, 4-3 pro Al Hilal. Nesse ritmo vai, hein? E... Nossa!
Rapaz, o goleiro do Al-Hilal também é só aventura. O Felipão comandou o Palmeiras naquele ano de 2012 e aí depois ele foi demitido, se não me engano, o Kleina. O Kleina sai da Ponte e vai pro Palmeiras. Não parece ursinho, daqueles ursinhos carinhosos lá? Os Flintstones ele parece. Ele parece um ursinho. O apelido dele é Fred o Flintstone. Fred Flintstone. E amanhã ele tá aqui. Lembra muito. Tá. Aqui no Arena? Ele tá aqui em Campinas. Ah, tá. Mas se ele quiser vir aqui no Arena, ele é recebido. Será que dá tempo? O jogo é 8h30, não é? 8h30. Dá tempo. Não, acho que não dá, não. 8h30 é pré-eleição. Ah, entendi. O Guilherme, do Ouro Verde. Não estou vendo o jogo, mas vocês poderiam me dizer... o Al-Hilal está de verde? Não, né? Não, tá de branco. Branco e azul, né? São azul e meia branca. Exato. O Marcos Indaiatuba, Santista, acorda chateado todos os dias. É verdade, hein, Marcos? Isso é verdade. Eu digo por experiência própria. Teve um outro ouvinte que mandou aqui campeões mundiais e não consta o Palmeiras aqui nessa lista de campeão mundial, hein? Não falou o nome. O outro aqui, ó, o JP, eu estou chateado com o meu saldo no banco. Ah, então acho que é todo mundo, né? Tamo junto. Geral. Com exceção do Eliel, todos. O ouvinte mandou aqui um belo Pedro xingando tudo aqui, pelo amor de Deus, hein? Como que ganha um Mundial sem ganhar Libertadores? O Alex Eduardo de Mojimirim. Assiste um DVD anos 2000 que você vai entender como que ganha um Mundial sem ganhar Libertadores. Agora, brincadeiras à parte, o Corinthians é campeão mundial 2 vezes, gente. Bicampeão. Ganhou justamente em cima de um baita Vasco em 2000 e ganhou em 2012. Mas ali o Corinthians era o Vasco entrou como... O Corinthians entrou como campeão brasileiro de 99. O Vasco entrou como um clube brasileiro. Eu acho que o Corinthians entrou na vaga que era pra ser do Palmeiras. Oi? Era pra ser o Palmeiras, né? Mas daí o Mustafa Contursi fez um acordo com o Eurico Miranda e o Vasco campeão de 98. O Vasco foi campeão brasileiro em 97 e Libertadores 98, né? Exatamente. Então o Corinthians ele entrou por meios legais. Sim, era o campeão brasileiro de 99. Isso. Então, confirmado. Corinthians bicampeão mundial. Eu sempre falei isso. De acordo com a FIFA, é a FIFA que manda. E quem que tem uma sede no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, né? Isso. Quem pensa o contrário é negacionista. Mas quem pensa o contrário é clubista. É clubista. Bom, manda aí, gente. Aliás, vamos perguntar o que os ouvintes estão pensando. Se o Palmeiras é ou não é campeão mundial. Agora mexemos em caixa de marimbondo. Agora a gente mexeu lá no fundo do peito. Mas a fase do Palmeiras é tão boa que o torcedor vai ganhar aí o campeão mundial. Porque os palmeirenses estão participando de enquetes e tal. Eu acho que ganha com o Palmeiras campeão mundial. Pode ser. Manda aí. 991869070. O meu pai é palmeirense. Ele se incomodava mais com a falta de títulos da Copinha. Do que do que acabou agora com metade da música. Né? Porque mas o meu pai se incomodava. Aliás, por falar em Palmeiras, o Palmeiras está num modelo de gestão arrojado. Mas aí que eu fico na dúvida, às vezes, olhando essas questões todas envolvendo o time da Leila. Será que dá certo no futebol brasileiro, o Heitor? Porque a paciência da torcida, ela chegou a quase acabar. Agora há pouco, no começo do ano. Que perdeu um monte de jogador, não contratou ninguém. A paciência deu uma arrefecida com a questão do título da Supercopa do Brasil. Mas ela tá ali também naquele ponto limítrofe, hein? Mas convenhamos, né? A paciência acabou muito cedo, né, pra torcida do Palmeiras. Porque a temporada nem bem começou e o time nos últimos anos vem ganhando muitos títulos e mais do que isso, vem disputando praticamente todos, né? Vem chegando em praticamente todos. Eu acho que isso é a prova de um modelo de planejamento que está dando certo. Se vai ganhar ou não, são situações do futebol. Ali a gente sabe como é que funciona um jogo ou outro, mas o chegar, e o Palmeiras tem chegado com muita frequência, eu acho que isso diz muito mais sobre o sucesso do que propriamente os títulos, né? Então, eu acho que a torcida do Palmeiras deu uma exagerada aí nas cobranças nesse começo de temporada. É claro que não gostou de perder jogadores e não ver reposições, mas você tem um cara ali à beira do gramado, o Abel Ferreira, que ele tem um plano, né? Ele sempre tem um plano. Então, dá um tempo para ele, que ele já deu a resposta aí na Supercopa. Então, eu achei que foi muito precoce, se é que foi digamos assim, uma manifestação legítima ou não foi algo político, que a gente sabe como funcionam os clubes de futebol, né? Então,
a paciência acabou muito cedo e o Palmeiras tem muito pela frente aí e mostrou nos últimos anos que sempre tá chegando. Vocês acreditam quem que eu sonhei que assumia a seleção brasileira? Quem? Vanderlei Luxemburgo. Sério, eu sonhei com isso hoje, cara. Eu sonhei que o Vanderlei assumia, que o Abel sequer tinha sido procurado, que uma reunião lá interna estava até fazendo piada com a imprensa, dizendo que eles estão procurando um monte lá e a gente vai surpreender com o Vanderlei Luxemburgo. Que coisa. É um sonho... Meio doido, né? Meio doido, um sonho doido, porque o Luxemburgo hoje tá meio que fora do mercado, né? De repente, seleção. Mas eu fico com a segunda observação do Heitor aí. Foi um movimento orquestrado, né? Porque todo mundo se deparou com as notícias de que a patrocinadora do Palmeiras não iria investir no Carnaval. Na principal organizada do Palmeiras. Que também é bicampeã do Carnaval. Domina o Carnaval, está dominando o Carnaval paulista. Então ali foi algo orquestrado. Palmeirense, o palestrino. O Lupiano. O Lupiano, o cara do Jardim Suspenso de Palestra Itália. Ele jamais iria pichar ali os muros do Allianz Parque criticando a Leila. Belos muros, aliás. E mais uma marca hoje, viu, para corroborar com essa informação, Leão. Palmeiras alcançou 125 mil sócios torcedores no dia de hoje. Muito impulsionado pelo Palmeiras Pay, né? Que é aquela plataforma digital que une conta bancária e produtos do clube. O torcedor mínimo é R$ 9,90, né? Aí você faz aí 125 mil vezes R$ 9,90, o time tem o salário do Dudu garantido todo mês, ou pelo menos um terço, né? Eu acredito que esse crescimento do Palmeiras em campo e fora dele também é fruto do trabalho do Abel. E se eu tivesse o poder de decidir quem será o novo técnico da seleção brasileira, eu não teria nem dúvida. Abel Ferreira. Ah, mas não combina. Por que não? Com a nossa seleção... o Abel é muito esquentado, Lupe. Não dá certo. Mas ele tem um Imagina instinto ele vencedor. Mas ele não dando uma bronca no Neymar no nível... Tira o Neymar fora. Não, mas como? Ele ganha. É um obcecado por vitórias. Ele é um obcecado por vitórias. Obcecado por vitórias. Eu acho que não combina. Você acha, Carlão? Gosto do Abel, hein? Gosto do Abel. Agora, para ele assumir a seleção brasileira, ele teria que passar por todo um processo de calmaria. Ficar 2 meses com a Monja Corrêa lá, que ele é fã. Muito suco de maracujá. Competência ele tem. Tem muita. Muita. Deixa eu ver o que os ouvintes estão pensando aqui, ó. Tem sim Mundial. E o ouvinte só falou isso. Palmeiras tem Mundial. Newton, de Campinas. O Luiz está dizendo aqui, ó. Concordo com negacionistas. Esta é boa. Palmeiras é gigante. Mandou outro ouvinte também de Campinas. Tá, que é gigante a gente sabe. Mas tem Mundial? Manda aí. 99186-9070, segundo o Carlão de Freitas e o Heitor. Não tem. Segundo... Não, e mais um, né? O Fábio Scheibe também. Fábio Scheibe. Só o Lupe honrou a camisa, né? Se é que podemos dizer assim. Tem gente ligando aqui. Não? É o seu que tá tocando? É o meu que tá tocando. Quer atender o telefone? Daqui a pouco. A gente vai pro Repórter CBN, pra você ir pro telefone. Pode ir. Dá licença, então. Então vamos pro Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. O Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para rever a decisão que incluiu a minuta do golpe na investigação que tem como alvos o ex-presidente e o candidato a vice na chapa dele, General Braga Neto. O documento considerado inconstitucional foi encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres. Ao negar o pedido, o ministro Benedito Gonçalves argumentou que a minuta do golpe tem relação com a investigação e comentou que um clima de articulação golpista ainda ronda as eleições de 2022. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a ata do Copom, divulgada mais cedo pelo Banco Central, foi mais analítica e amigável. Ele comentou que o documento veio melhor que o anterior e colocou pontos importantes sobre o trabalho da pasta. Ontem, Haddad chegou a reclamar do Copom e avaliou que a instituição poderia ter sido um pouco mais generosa com o governo
diante das medidas anunciadas em janeiro para melhorar as contas públicas. Já passa de 7 mil o número de pessoas mortas em decorrência do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Milhares de moradores estão feridos ou ficaram desabrigados em cidades dos dois países. As autoridades turcas confirmaram até o momento mais de 5.400 mortes. Já o regime de Bashar al-Assad contabilizou 1.800 vítimas. A empresa de comunicação Zoom vai cortar 15% do quadro de funcionários para se adaptar ao crescimento mais lento. A medida afetará aproximadamente 1.300 trabalhadores. O serviço do Zoom se tornou onipresente durante a pandemia, mas o ritmo desacelerou nos últimos meses. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h34. Mário Quintino chegando com a gente. Mário, qual a situação das principais rodovias que cortam aqui a nossa região? Boa tarde para você. Oi, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem chuva forte na rodovia Campinas-Montemor, no trecho entre Hortolândia e Montemor. Por isso, atenção redobrada aí para o nosso ouvinte que segue nesse trecho da rodovia. Aqui no trecho de Campinas também tem pista molhada, mas a situação é um pouco mais tranquila, porém tem excesso de veículos nas proximidades da Alix da Cunha. Então atenção também na Campinas-Montemor, aqui no trecho da cidade de Campinas. Eu trago informações também da rodovia dos Bandeirantes, que ao menos por enquanto segue aí sem dificuldades, tanto em direção da capital quanto no sentido do interior. E rapidamente, Eliel, eu trago uma atualização também. A gente vinha acompanhando a interdição que acontecia na Francisco Glicério, no centro de Campinas, trecho da Aquidaban até a Rua Uruguaiana. Agora essa interdição já foi finalizada, então nosso ouvinte já consegue passar aí por esse trecho da Francisco Glicério. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações, principalmente em relação a essa situação do centro da cidade, que ajuda bastante neste horário de rush que a gente vai se aproximando. 4h35. Quer se divertir de um jeito diferente? Conheça o trem republicano nas cidades de Itu e Salto. Um passeio de trem realmente incrível. Acesse tremrepublicano.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Pois é, ontem a gente disse aqui que o Pio estava de chinelinho, nosso Rafael Pio, né? E ele deu um jeitinho também de mostrar que ele tá ativo. Brincadeiras à parte, é hora do vôlei. Boa tarde para você, Rafael Pio. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos do Arena CBN. Que fase vive o Cruzeiro na Superliga Masculina de Vôlei, hein? Embora seja o líder da competição, depois da suspensão do oposto Wallace, foi a vez do ponteiro Lopes roubar a cena. No último sábado, ele desferiu um tapa contra o central da equipe do Minas, o Paulão. Ele já está suspenso para a próxima partida e, segundo a Confederação Brasileira de Voleibol, ele pode pegar até 12 jogos de punição. Se isso acontecer, Lopes, que é um dos principais atletas do time cruzeirense, pode perder inclusive parte dos playoffs. São 2 desfalques importantíssimos para a equipe mineira. No Vôlei Campinas, trabalhos em 2 períodos nesta terça-feira. Aliás, será assim, Eliel, durante toda a semana. No sábado, o time viaja para Belo Horizonte e no domingo enfrenta o América Vôlei lá na capital mineira, Eliel. Perfeito, Pio. Obrigado pelas suas informações. Deu até para perceber o barulhinho das ondas no mar. Tá curtindo, né? E que é isso. Hora do vôlei aqui todos os dias no Arena CBN, 4h37. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Na CBN. 4 horas e 38 minutos, de volta com a Arena CBN. Ficou muito legal essa logo do Arena CBN. Para quem tá no YouTube com a gente, o Daniel França que fez. Coloca de novo aí, Daniel. Ficou muito bonito para quem tá no YouTube acompanhar. Olha que legal, hein? O Rafael Pio foi o designer e o Daniel França foi o... Como que fala aqui? No cinema? Executa. No cinema tem um nome, remasterizou, alguma coisa assim. Produziu. Tem. Apertou o play, né? Não, ele que desenhou a logo. O Flamengo chega empatando, viu, Lupe? 1-1, Flamengo e Al Hilal. E o meu palpite 4-3. Tá de pé, 4-3 pro Al Hilal tá de e pé mais, também. hein? 2-1 Flamengo. E mais. Se o Al Hilal vencer o Flamengo, amanhã eu venho de shake. Você tá zoando. Mas não vale porque amanhã não tem arena. Tem Ponte Preta amanhã nesse horário. Quinta-feira eu venho de shake. Você vem de fantasiado. Shake? Eu só não assumo o compromisso de trazer um camelo aqui, porque eu posso confundir com um dromedário. Então tá. Mas eu venho de shake. Se você cumprir a promessa, na verdade a gente tem que ter 20 ouvintes mandando mensagem Então aqui, falando que se realmente o Al Hilal ganhar, o Lupe tem que vir de shake. 20 ouvintes mandando no 991869070, que vai ser legal. O Carlão tem uma, que se o Flamengo for campeão do Mundial, ele vem careca no programa. Não, careca não. Você falou que vem Posso careca. fazer uma apostinha, mas careca não. O pessoal tem medo do cabelo, gente. Mandar um alô aqui, vamos mandar um zap. Boa tarde, o Palmeiras não tem Mundial. Vixe, mandou até em negrito aqui, o Cardoso. Nervoso, Cardoso, hein? Tá nervoso? Santos e Byte, Corinthians e Megabyte, Palmeiras e Gigabyte, São Paulo e Terabyte. Não entendi. Eu também não Essa entendi. eu boiei. Vocês sabem aí? Shaibe, Acho que ele colocou aí ideia. o São Paulo, que é o maior, sei não. o maior campeão mundial, né, do futebol brasileiro. Tem 3 títulos. Ah, mas aí o Palmeiras não seria Gigabyte, seria Byte lá embaixo. Não entendi a piada. Eu Ou também se não for uma entendi a piada. referência. Ô, Carlão, e se falar em Supercopa do Brasil e Copa do Brasil? Daí o jogo já começa a virar, né? Não, Não, o Palmeiras é campeão de tudo. Que fisgada foi essa, Não, hein? mas Lembrou terra da gente lá, aquelas fisgadas do Tucunaré. Que isso, Shaibe? Não, né? Mas se pega a Copa do Brasil. Mas o Palmeiras, é impressionante. O Palmeiras, ele é o maior campeão do Brasil, um dos clubes mais Ninguém tradicionais. nega isso. Mas não tem, ele no meu, mais uma vez, no meu modo de entender, não é campeão mundial. Pode ser. Se mudar, realmente, não vai ser. Aí não adianta. Mas enquanto estiver com esse sistema aí, o Palmeiras ainda tem chance. Ó, o Paulo da Chácara da Barra traz uma informação importante. Ele diz, não é fácil ser técnico da seleção brasileira. É preciso lidar com vaidades, com pessoas ricas e que acreditem no treinador, depois de estarem trabalhando com os maiores treinadores da Europa. Bela observação que ele coloca aqui, viu, Paulo? Obrigado pela sua mensagem. Parceiro Eliel está no papel, Palmeiras não tem Mundial. Não, agora eu não vou provocar gratuitamente a torcida da Ponte Preta aqui, não vou. Não, o ouvinte queria que a gente caísse nessas. A encrespada do Abel nos jornalistas antes foi a melhor que o 7-1 que pedi sábado de presente no aniversário. Por quê? O Abel brigou com os jornalistas de novo, é? A entrevista coletiva dele pós-vitória sobre o Santos foi uma entrevista forte novamente, né? Que ele falou, odeio preguiçosos, odeio quem deixa as coisas para amanhã. Eu sou um obcecado por vitórias. Foi uma entrevista que não veio ao Brasil para fazer amigos, né? Não veio ao Brasil para fazer amigos. Foi uma entrevista contundente mais uma vez. Somos campeões mundiais, sim. E tem um detalhe: enquanto o Palmeiras empilha mais e mais títulos, os rivais ficam com essa piada do Mundial, que parece aquela do tiozão do pavê pra comer. Opa! O Lupe gosta. Daniel, porque toda vez que eu lembro dessa piada, eu lembro do Cabela. Tem mais gente aqui, ó. Na época, de acordo com as organizações internacionais, o Palmeiras foi campeão mundial e não tem como apagar a história. Atualmente, com o novo formato, sabemos que o Palmeiras não ganhou.
Da mesma forma, daqui a 100 anos podem mudar novamente o formato de disputa, mas jamais vão apagar a história. Ah, não, a história... Rodrigão Caminhoneiro. Foi linda, né? Boa, Rodrigão. Passando por Campinas, que bacana. dando carona pra gente, mandou mensagem aqui. Estamos na boleia do Rodrigão. Boa. Opa, e ele vai com o meu pensamento. Porque o Palmeiras é campeão mundial. A Taça Rio foi maravilhosa, contra grandes equipes, mas não foi um mundial de clubes. Outro ouvinte aqui pergunta qual a necessidade de ficar criando desavenças. O Palmeiras tem mundial sim, o André Costa, de Capivari. Eu falei pro Heitor que essa pauta não seria legal, né? Mas ele insistiu para que a gente colocasse aqui pro ouvinte se o Palmeiras tem ou não tem mundial. Bom, quer mais discussão então, Eliel? Então em 52 a Copa Rio foi ganha pelo Fluminense. Também, não é? O Fluminense também teria mundial, né? Esse é o problema. E o duro é que o Fluminense não coloca esse título como mundial, eles têm uma torcida, chama Bravo 52, mas eles não ficam colocando... Mas no Maracanã eles escrevem sim na beira do gramado ali, eles põem aquela faixa campeão mundial 52. Mas essa história, o Palmeiras eu acho que absorveu demais, né? Sentiu. É aquela história do apelido quando você não gosta, né, Carlão? O Palmeiras absorveu. Até uma época colocava no Allianz Parque o primeiro campeão mundial. E todos os rivais do Palmeiras têm, né, o título mundial. No caso do Fluminense, só o Flamengo, né? O Vasco não conseguiu. Botafogo também não. A história era a zoeira com o corintiano por causa de Libertadores. O Corinthians venceu, aí o Palmeiras ficou sem um título mundial, os rivais agora com o título mundial. Aí virou pro Palmeiras, mas, cara, isso não apaga a história linda que o Palmeiras tem. O Palmeiras é campeão toda hora, tá louco. Qual que é o falar em história, essas coisas, aliás, tá rendendo pano pra manga essa história da vaga da Copa do Brasil, né, Lupe? Não resolve essa questão, Não resolve e, assim, com todo o respeito e tudo que a gente viu que está acontecendo, o Guarani está no direito de buscar a sua vaga na Copa do Brasil, porque ele conseguiu isso dentro de campo. E amanhã tem um julgamento no STJD desse processo que o Guarani acabou acionando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, justamente no dia em que acontece o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. É uma situação muito difícil, né? No sorteio, o Guarani não teve sorte, o Criciúma acabou aí com mais sorte que o Guarani ficou com a vaga, mas eu acredito que amanhã nós vamos ter aí um debate muito acalorado no pleno do STJD, Léo. Que horas que é esse debate? 11 horas começa. Antes do sorteio. O sorteio tem no período da tarde, acho que 3 horas da tarde. O sorteio pode ser até embargado. Dependendo do resultado no STJD. Eu acho que nesse primeiro momento não. Porque alguém pode pedir vista, né? Sim. Mas tem aquele outro lado. Se sortear, já foi, né? Olha, Léo, eu acho que o Guarani ele tem que ir às últimas vias para buscar essa participação na Copa do Brasil. Primeiro, claro, o lado técnico é importante, é uma competição nacional, e o lado financeiro. Só de você participar, você já ganha uma bolada. Então o Guarani precisa, até porque foi algo injusto. Agora, pelo que a gente conhece, assim, dos bastidores ou do histórico envolvendo estas situações, eu acho difícil o Guarani recuperar, infelizmente. E aí no GE, o Heitor, o que a gente tem de novidade desse caso e da Ponte também, hein? Complementando o que o Lupe e o Carlão falaram, para mim o que vai definir amanhã essa questão do julgamento é se vai ser um julgamento técnico ou um julgamento político, entendeu? Porque eu acho que, tecnicamente, o Guarani tem o respaldo do regulamento. O regulamento da Copa do Brasil, inclusive, ele é muito claro ao falar que nos estados que tenham direito a 5 vagas, que é o caso de São Paulo, 3 vagas deverão ser obrigatoriamente direcionadas aos 3 melhores clubes colocados na classificação final do respectivo estadual, né? Então, assim, o grande questionamento do Guarani é em relação à indicação do Botafogo como vice do troféu do interior. Então o Guarani tem o respaldo, mas vamos ver se o julgamento vai ser técnico ou vai ser político, né? Na verdade, o Botafogo tá no meio desse caminho todo, desse fogo cruzado. O Guarani questiona mais a vaga do Botafogo do que propriamente o sorteio envolvendo o Criciúma, que o Guarani pleiteia é a vaga do Botafogo por meio da indicação via Campeonato Paulista. Que bagunça, hein, gente? Em pleno 2022, 2023, uma vaga na Copa do Brasil, que é o torneio mais rentável
nas bolinhas, é brincadeira, né? Eu também não concordei com essa história. Mas eu acho que esse foi a cereja do bolo. Isso. Não, foi a pá de cal. Porque o problema, se você for ver na base onde foi o problema, foi essa indicação da Federação Paulista. Começa aí, o Botafogo né? também não tem nada a ver. Ele tava lá quietinho e falou assim, opa, vamos pra Copa do Brasil, hein? Ganhei 1 milhão e 250 mil. Ganhei 1 milhão e 250 mil reais. Que beleza. Que rebote bom. A federação, no fim das contas, eu acho que ela quis ter mais um representante paulista na Copa do Brasil, porque para ela, o Guarani iria via ranking, ela não estava vislumbrando um empate com o Criciúma, e ela tentou dar um jeitinho ali para colocar mais um, e no fim das contas acabou complicando o Guarani, né? E a situação do Guarani é difícil, porque brigar com a Federação Paulista de Futebol é muito difícil. E o Botafogo entrou no rebote da federação, Exato. né? Quem nunca ganhou uma coisinha de rebote, né? Às vezes, eu queria ficar no rebote do Beckham, né? Mas 4 horas e 48 minutos. E da Ponte Preta, Heitor, o que tem aí no GE pra gente chamar o leitor, o internauta, o ouvinte, para dar uma lida também aí? A gente tem a preparação, né, para o jogo de amanhã contra o Rio Claro. O Lupe já disse, buscando a reabilitação depois de 2 jogos sem vencer. Talvez o Hélio dos Anjos faça algumas mudanças aí no time. Tem a possibilidade do Ramon aparecer no meio de campo. Aí não se sabe se na vaga ainda do Jesus ou se o Amaral continua fora. Na zaga vai sair o Thiago Oliveira. O Thiago Oliveira que não foi muito bem no último jogo. Vai sair o Thiago Oliveira e tem a possibilidade daí do Arthur, lateral direito, passar para zagueiro e o Tavares entrar na esquerda. E também tem uma notícia extracampo da Ponte, uma notícia positiva, né? Depois de muitas notícias negativas envolvendo questões financeiras e tudo mais, a Justiça acatou um pedido da Ponte e suspendeu as execuções das ações trabalhistas. O que isso significa na prática? Significa que a Ponte ela está, entre aspas, liberada de pagamentos e também de penhoras sobre bloqueios, de cotas e tudo mais, até que seja avaliado um plano que ela apresentou para unificar todas essas dívidas trabalhistas. Olha só, é mais um imbróglio aí, né? Como se fosse uma espécie de recuperação judicial, que a gente está vendo bastante. Não estou dizendo que a Ponte entrou nisso, hein, gente? Deixar bem claro aqui. Mas quer, né? Mas como a gente está vendo aí, uma tentativa de início, talvez seja o início, né? Até por conta disso, o próprio Conselho da Ponte já deixou a diretoria executiva livre, né, para tratar sobre esse assunto, para cuidar dessa possibilidade de RJ, de recuperação judicial, que o presidente Marco Antônio Eberlin tem a intenção de fazer por conta dessas dívidas aí que a Ponte tem. Mas hoje, depois de tantas notícias ruins envolvendo essa parte da Justiça do Trabalho, hoje uma notícia boa, principalmente para quem está administrando a Ponte Preta. Mensagem muito legal do Luiz aqui. Obrigado, Luiz. Ponte Pretano desde 1963. Bacana. Esse é raiz, hein? Então ele viu o título da Ponte em 69. Viu? Que o título, a Ponte tem o título de 69 equivalente à Série A2. Então ele viu com 7 aninhos, 6 aninhos, mas ele viu. É isso aí. Tem outro ouvinte aqui, Carlão. Se o Palmeiras for campeão mundial, Ponte também é. Em 51, após vencer o Juventus, sagrar-se campeão mundial. No domingo seguinte, pelo Campeonato Paulista, veio para Campinas e levou 3-1 para Macaco. A Ponte carimbou, né, a faixa do Palmeiras. O Palmeiras desceu em Campinas, um timaço, né, campeão do torneio, né, da Taça Rio, e a Ponte venceu por 3-1. Esse jogo foi tão importante que a Ponte fez uma camisa retrô em homenagem a esse jogo, 51. Ouvinte ouvindo... ouvinte é boa, hein? O cara, o Paulo... É Paulo? Como que é o nome desse aqui? Acho que é Paulo. Ele tá acompanhando a gente na boleia do caminhão e mandou até foto. O Gustavo, pela foto aqui é um Mercedão, hein, velho? Dos bravos ainda. Tá bem. Tá 75 por hora. Quer que manda pra você, Daniel? Bonita essa foto aqui do Mercedão. A gente vai colocar pro ouvinte no nosso YouTube. E como que é o barulho aí? Faz aí. Isso, hein? Isso é fera, hein? Isso aí assusta os caminhoneiros. Assusta a rapaziada, hein? Se o Palmeiras é campeão mundial, então o Fluminense também é. Mandou o ouvinte. Nós falamos disso aqui, né? De 1952. 991869070. Pode mandar o seu recado, a sua mensagem aí. O que é, Bolacha? A foto tá lá no YouTube. Olha lá, ó.
Boa. Caminhãozão, hein, bonito. Cara, os caminhões de hoje são melhores do que carro, né? Tem uns que dirigem sozinho. Nossa, antigamente aquelas Scanias, nossa, era um terror. Fenemê, lembra do Ford Fenemê? Agora esses daí, tá louco. Nossa, esses... Conforto total. Você já pegou carona de caminhão? Não, eu nunca andei de caminhão, sabia? Nunca Não, pegou? Nunca andei de caminhão. Bom, algum caminhoneiro solidário que quiser realizar o sonho do Loop, então... Amanhã vamos para Rio Claro, pode ser de caminhão. Quem for para a região central do estado amanhã e passar por Campinas, dá uma carona pro Loop. Tô dentro. Ele vai de caminhão. Vamos pro intervalo, na volta tem o sarcófago do Arena, um jogo de hoje Hoje é de 1982, torcedor do Bugre, hein? Olha só, 1982. E vai ter VAR no jogo do Flamengo, lá tá 1-1. O árbitro vai pro VAR, vamos ver o que é. Parece que é outro pênalti. Ah, não. É outro pênalti pro Al Hilal, hein? O árbitro tá no VAR lá. Vamos pro intervalo, a gente volta já com o resultado se foi pênalti ou não. Pênalti. Arena CBN. Cuidar da sua saúde nos inspira. Pronto atendimento otorrinolaringologia do Hospital PUC Campinas. O lugar certo para você receber os melhores cuidados para a sua garganta, ouvido e nariz. Uma equipe de médicos especialistas pronta para tratar com precisão os sentidos essenciais das pessoas. Atendemos todos os dias, das 8 às 17 horas. Hospital PUC Campinas. Diretora técnica doutora Rita Ishida, CRM 67349. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Zika vírus, chikungunya e dengue. O que essas doenças têm em comum? Todas elas podem levar à morte e são transmitidas pelo Aedes aegypti. Por isso temos que eliminar os focos de criação deste mosquito. Não deixe água parada e lixo acumulado. Fique atento aos possíveis criadores dentro de sua casa. Nosso foco é o cuidado. Juntos contra o Aedes aegypti. Iniciativa CBN Campinas. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a pós-graduação pode fazer a diferença para quem quer uma carreira de sucesso. A Escola de Pós-Graduação Facamp é reconhecida pelas grandes empresas, concursos que atendem todas as exigências do mercado. Se você quer um upgrade em sua vida profissional, você quer Pós-Facamp. As inscrições estão abertas. pós.facamp.com.br. Arena CBN. São 4 horas e 55 minutos de volta com a Arena e pênalti pro Al Hilal. Aldassari na bola e Carlão na narração. Aldassari na bola, ele pode fazer o segundo gol que vai colocar o Al Hilal à frente. Santos na bola, pode ser o segundo gol do Al Hilal. O Flamengo vai se complicando, bateu o Aldassari. Gol do Al Hilal. Muito bom. Tanto gol quanto a narração. Muito bom, é isso aí. Detalhe que Gerson foi expulso, foi aquele lá que marcou aquele golaço pela Argentina. Contra a Argentina na Copa do E Mundo. o Gerson foi expulso, hein, gente? Expulso. O Gerson foi expulso. Olha o Flamengo se complicando, hein? Porque ele cometeu o pênalti e ele tinha feito lá a simulação de pênalti. Olha o Aldassari, hein? Que é isso? Trocou o canto agora. O ouvinte tá mandando aqui falando que é a Scania. Não é Mercedes, não. Bonita a Scania, hein? Bonita. O expulso Gerson, mandou o ouvinte, é verdade. Oi, Eliel, estou em Dayatuba trabalhando. Esta semana liguei na CBN Campinas. Que legal ouvir você, Paulo Ernesto de São Carlos. Ô, Paulo, ouvinte antigo. Obrigado, Paulo, pela mensagem. Boa tarde aí, eu sou um palmeirense e... eu sou palmeirense. Considero o título de 51, sim. Motorista aqui passando próximo Americano em busca do Vale do Rio de Janeiro. Que isso, vai lá pro Rio de Janeiro e mandou a foto do carretão dele. Bonito, hein, Lupe? Deixa eu ver. Essa aqui você queria andar muito, ó. Verde, hein? Bonitona. Verde fluorescente, que bonita essa carreta, hein? Eu ia ficar com a cabeça pra fora. Eu numa carreta dessa ia aparecer aquele bonequinho da Michelin. Bom, 4h56, abre pra gente aí, Eduardo. Você tá
tava empoeirada, hein? Mas Vai, aos Lupe. poucos vai ficando bom. Campeonato Brasileiro de 1982, primeira fase, segundo turno. O local, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Dia cidade? 7 de fevereiro de 1982, Campinas. Há 41 anos atrás. 41 anos atrás. Público de 10.381 pagantes para Olha. acompanhar a vitória do Guarani por 8-1 em cima do Ceará. Mas Isso Ceará mesmo. possível? 8-1 em cima do Ceará. Meu Deus. Guarani entrou em campo com Sidmar, Ariovaldo, Jaime, Edson e Almeida. Sidmar, o primeiro Sidão da história do futebol. Exatamente. Sidmar. Ederson, Jorge Mendonça e Banana no meio-campo. No ataque, Lúcio, depois capitão, Careca, Zezé e depois o Júlio César. Zé Duarte, hein? Aparece aqui no sarcófago pela segunda vez. Ontem ele treinava a Ponte. Dessa vez já no Guarani. Esse time do Guarani dava banana aos adversários. O Ceará com Lulinha, João Carlos, Pedro Basílio, Lula e Valdemir. Alves, Nicásio e Ramon, João Luiz, Magno, Ademir, Patrício, Tiquinho, depois Josué, do técnico Caiçara. Os gols, Zezé abriu o placar no primeiro tempo. Só um gol no primeiro tempo, hein? Olha, jogo econômico. No segundo tempo, o Zezé marcou outro aos 7 minutos, Careca marcou 2, Jorge Mendonça mais 2, Júlio César e Almeida marcaram os gols do Guarani. Ramon marcou o gol do Ceará aos 20 do segundo tempo. 7 de fevereiro de 82, o Guarani marcava 8 gols em cima do Ceará pelo Campeonato Brasileiro de 1982, primeira fase, segundo turno. A gente tem um Edson, que participou desse jogo. Edson, que é ouvinte aqui da CBN, e relembrou essa partida que aconteceu no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lembro muito bem desse jogo, né? Tivemos um primeiro tempo meio amarrado, se não me engano fizemos apenas um gol com o Zezé, aquele ponto esquerda que veio do Fluminense, habilidosíssimo. Destacar que os times vinham a Campinas retrancados, né, para empatar ou perder de pouco. Aí no segundo tempo foi um espetáculo só, né, onde o torcedor bugrino saiu com as mãos inchadas de tanto aplaudir as jogadas e os gols geniais de Jorge Mendonça e Careca. Não é que o Ceará jogou mal não, foi mesmo a tarde inspirada do Guarani, em especial desta dupla endiabrada. O torcedor que esteve presente nunca mais esquecerá desse time, deste jogo e desta dupla de gênios. Vou dizer para vocês uma coisa, o resultado de 8-1 ficou barato para o Ceará. Que saudades deste grupo, que foi comandado por senhor José Duarte e professor Pedrinho, que sabiam tratar cada jogador do elenco. Ótimas lembranças que ficam guardadas na memória e no coração. Um grande abraço aos amigos da CBN Sport. Valeu! Valeu, Edson, hein? Tava no jogo, tava aí. Que isso, hein? Mandou o recado. Brasileiro em 78. Bom jogo esse que você trouxe pra gente. O Heitor tava nessa partida aí, mas no colo, Heitor. Era criança ainda, né? Acho que eu tava na pontinha do pé do meu pai ainda, viu? Que foi, Lupe? O Lupe tá... Eu lembro que nessa época aí eu só era um projeto. Não era ainda humano, né? Ô, Shaibe, você tava nesse jogo ou não? Não, eu estava completando 1 mês e 15 dias de vida. Olha só, já era vivo. O que é pra nós ir embora? Fecha o sarcófago, meu filho. Fecha aí. Aí, olha, jogou ele lá embaixo. Socou o pé no sarcófago. Gente, amanhã não tem arena porque tem o jogo da Ponte Preta contra o Rio Claro aqui na CBN. Abraço, Lupe. Um abraço, Eliel. Tchau, Carlão. Valeu, força o Mengão, vai virar, hein? Vai sim. Tchau, Esmeriz. Valeu, tamo junto. Abraço. Valeu, Fábio. Valeu, Eliel. Obrigado ao Daniel França e também ao Eduardo Rodrigues. Repórter CBN.